como eu lido com a sombra de qualquer arquétipo mesmo. Isso aqui é literalmente o que muita gente trava na hora de usar arquétipo, ou que muita gente fica só olhando na hora que tá fazendo aquela pesquisa toda de quais arquétipos eu quero usar ou quais arquétipos eu não quero. E aí vocês olham o lado sombra e vocês acabam não usando por conta do lado sombra. E eu não estou aqui para falar que lado sombra não existe, tá bom? Porque eu sei que muita gente tá vindo com esse papo ultimamente de que lado sombra não existe, gente. Vocês manifestam isso na sua cabeça. E eu estou aqui para falar o contrário. Lado sombra existe. O conceito dos arquétipos tem lado sombra. Então, como que chega uma parte da vida que vocês olham e falam, ah, não tem lado sombra, sendo que toda vez que você está estudando uma coisa sobre arquétipos, fala do lado ruim, fala desse lado sombra. Tudo tem uma dualidade, tudo tem coisas boas e tudo tem coisas ruins, tá bom? O seu gato, o seu cachorro, o seu namorado, seja lá quem for, vai ter um lado sombra. Essa pessoa vai ter, tá bom? A personalidade dela vai ter. Assim como esses modelos comportamentais, que também são os arquétipos, também tem o seu lado sombra. Também vai ter o seu lado luz e o seu lado sombra. Então não vem com essa de que você manifesta o lado sombra não existe, bloqueia o lado sombra, não sei o que, porque existe, tá bom? A realidade é que sempre existe, sempre existe. Então, vou começar esse vídeo com isso aqui, porque a gente tem que olhar assim para as sombras. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, beleza? Então, vamos agora começar. A forma como eu lido com o lado sombra de qualquer arquétipo é literalmente fazendo autoconhecimento. E por que eu digo que autoconhecimento é muito importante para usar arquétipos? Porque basicamente você está criando ali um modelo comportamental. Você vai começar a ter comportamentos novos que estão ali com o seu objetivo, com as coisas que você deseja, enfim, seja lá o que for. E simplesmente você tem que se conhecer para entender se aquela sombra ela vai te afetar ou ela não vai te afetar, ou como que ela vai te afetar. Vou dar um exemplo. Eu queria usar a sereia justamente para ter autoestima, para as pessoas gostarem mais das coisas que eu fazia, para ter essa questão toda assim, porque eu não tinha essa autoestima tanto física na época, sabe? Era uma época onde eu ainda tava em processo de emagrecimento, tava tipo muito focada na academia, tava fazendo todos os meus trabalhos, enfim, tava esse tipo de pessoa. E aí simplesmente eu lembro que eu quis usar o arquétipo da sereia, só que na época eu não estudava tanto os arquétipos, não era nem o meu conteúdo, pra vocês terem noção. Então assim, eu não estudava tanto, mas eu queria o arquétipo da sereia. E aí eu falei, beleza, eu vou começar a me amar mais e gostar mais do meu físico, beleza. Porém, nessa de estar mais ignorante sobre a vida, eu acabei tendo um dia onde eu não consegui controlar nada. Eu lembro que eu tinha que colocar encomenda de quadro no correio. Eu lembro que eu tinha marcado de ajudar a minha irmã a fazer alguma coisa. E aí no dia ela não precisou de ajuda. E aí eu fiquei, poxa, como é que eu vou colocar a minha encomenda no correio? Porque eu não moro perto do correio, né? Então, tipo assim, ir andando também não é viável, tá, gente? Não tem como ir andando. É uma distância muito longa. Enfim. E aí, nisso, eu fiquei, pronto. Acabou com o meu plano todo do que eu ia fazer, do que eu ia planejar. Eu lembro que eu já tinha gravado vídeo, lembro que eu tinha feito várias coisas a noite passada, então acho que acumulou cansaço, acumulou várias coisas. E a sereia tem disso de querer controlar, né? O lado sombra do amante é esse controle excessivo. Como eu disse, eu sou extremamente chata com rotina. Eu sou uma pessoa que, se eu planejo bem o meu dia, eu gosto que o meu dia siga bem. Claro que imprevistos acontecem, coisas acontecem, mas até a gente entender isso demora um pouco, né? Enfim. E aí eu lembro que nesse dia eu fiquei muito, muito mal. Tipo, eu tava uma pilha de estresse, eu tava uma pilha de raiva, porque eu queria fazer as coisas ali, queria fazer daquele jeito e tudo, e demorou muito até eu me recuperar. Então, nesse dia, eu realmente caí do lado do sombra da sereia. Aí eu desativei o arquétipo, não quis mais usar, eu não gostei tanto assim. Até que da segunda vez que eu usei foi interessante, né? Que tem vídeo aqui no canal também. Mas foi um lado sombra que me pegou muito forte. Foi um lado sombra que, tipo assim, eu falei, nossa, eu não tirei nada
de bom desse arquétipo? Nada, não tirei nada de boa dessa experiência. Eu acho que eu fiquei umas 2 semanas com o arquétipo da sereia. E eu não gostei, não foi legal pra mim essa primeira vez. Só que depois de um tempo, como eu disse, eu entendi que autoconhecimento era fundamental. Porque se tem uma sombra ali que você sabe que você não gosta, você observa os seus próprios comportamentos e você não deixa se cair naquilo. Entende? Você não deixa ser essa pessoa que você acaba caindo nesse lado sombra. Isso é muito interessante, isso vale para absolutamente todos os arquétipos que vocês forem usar. Por exemplo, eu gosto muito dos arquétipos do tarô. A Rainha de Espadas, vou dar um exemplo aqui. Distanciamento emocional. Poxa, é uma mulher que tá focada nela, que tá focada no próprio intelecto. Inclusive tem ela no meu e-book de 10 mulheres do tarô, que são arquétipos para vocês usarem lá do Luz, do Sombra, como ativar. Então tem tudo lá, o link tá aqui na descrição para vocês adquirirem. Mas enfim, e aí nesse ponto tem esse distanciamento emocional, tem essa coisa de você se tornar um pouco mais fria e tudo, né? Então, sendo assim, se você sabe que tem esse lado sombra, o que você vai fazer? Você vai observar. Será que eu tô ficando muito fria? Será que eu tô tendo um distanciamento emocional? Será que simplesmente eu tô sendo uma pessoa que tô focando tanto assim em mim e não estou focando nos outros? Entende? Então existe muito isso, existe muito dessa questão de observar o que tá acontecendo, observar aquele lado sombra e você olhar na sua própria vida. Se for um arquétipo que você realmente quer ficar com ele muito tempo, você tem que observar isso. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, arquétipos de governante que tem um amante, por exemplo, a Imperatriz. Imperatriz, Cleópatra, são arquétipos extremamente parecidos, tá bom? Não dá vontade de a gente ir lá e brigar com todo mundo e ficar realmente irritada e demonstrar nossa raiva e não sei o que. E eu acho engraçado, toda vez que eu estou usando esse tipo de arquétipo, é quando eu começo a impor limites, e impor limites bons na minha vida. Mesmo que às vezes eles venham de uma forma um pouco dura, mas eles são interessantes ainda por cima. Nossa, essa mecha aqui tá realmente me incomodando. E aí, o que eu faço? Eu sei que sou um lado sombra. Então, eu sei o que eu vou fazer exatamente, entendeu? Então, por exemplo, eu vou me controlar mais. Eu vou me controlar pra realmente eu não passar dos limites, entendeu? Então, por exemplo, se uma pessoa foi lá e me fez mal, o que eu vou fazer? Às vezes, ao invés de querer bloquear ela de tudo, às vezes a gente só oculta um story. Eu sou o tipo de pessoa que eu falo que eu não bloqueio ninguém. Tipo assim, eu não bloqueio mesmo. Eu lembro que uma vez eu tava usando também o arquétipo da Cleópatra e me veio aquela sensação de pedestal. Porque a realidade é que você fica assim porque você se coloca no pedestal. Você acaba se colocando em uma posição que você vê o seu valor, você vê a pessoa que você vê todo o seu esforço ali no meio. E você não deixa que as pessoas, como eu disse, ultrapassem limites com você. Eu lembro que eu simplesmente fiquei irritada e bloqueei a pessoa. Tipo assim, de tudo mesmo. E como eu disse, eu não sou de bloquear ninguém. Eu não sou o tipo de pessoa que eu bloqueio os outros, entendeu? A menos que chegue numa situação extrema. E toda vez que eu tô usando Imperatriz ou Cleópatra, Imperatriz também tá disponível no meu e-book pra vocês. E aí me dá essa vontade, simplesmente, olha, esse aqui é o meu limite. Eu não vou ter medo de falar o meu limite, entendeu? Eu não vou ter medo de mostrar o meu limite pras pessoas. Pode ser um lado sombra? Sim, também pode ser um lado luz também. Então, a variação também existe do que você considera luz e sombra, porque isso pode ser relativo, entendeu? Às vezes você pode ter um traço que você adora e que você acha maravilhoso, mas que eu vou achar uma sombra, porque não seria pra mim, entendeu? Não seria uma coisa que eu faria. Por exemplo, esse distanciamento emocional da Rainha de Espadas que eu citei, poxa, pra mim seria uma sombra. Mas talvez pra você isso seja maravilhoso. Talvez você goste de ser essa mulher mais fria. Talvez você goste de ser essa mulher mais reservada. Então, quando eu observo o lado sombra das coisas, quando eu observo o lado sombra dos arquétipos, pra não manifestar eles, né? É observando meus próprios comportamentos, observando aquilo que eu desejo. E estando sempre nessa constante assim, entendeu? Então, poxa, eu quero ficar um mês com um arquétipo, eu vou me observar, eu vou me melhorar, eu vou melhorar esse comportamento aqui, porque no final das contas, são comportamentos, no final das contas, é isso que você tem que fazer, entendeu? Você tem que se observar
você tem que prestar atenção no que tá acontecendo. Outra coisa também que eu acho que é o que eu sempre falo para as pessoas é observem bem a imagem que vocês estão tendo. Eu, no meu caso, como eu uso o tarô hoje em dia, né, já usei muito Cleópatra, Sereia, Afrodite, mas hoje em dia eu me limito ao tarô, eu não tenho tanto isso, né, porque a carta já tem um simbolismo, eu já sei o simbolismo, tá no meu e-book, inclusive. Então fica muito mais fácil de eu usar um arquétipo, fica muito mais simples, entendeu? Porque eu já sei o que tá tendo. Mas se você for pegar uma imagem, por exemplo, do Pinterest, que tem raio, que tem beija-flor, que tem lua, que tem não sei o que, procura todos os significados, porque às vezes você pode estar visualizando aí uma coisa, e essa coisa, de forma inconsciente, te dá esses comportamentos, entendeu? Te dá essas outras sombras também. Por exemplo, o da sereia. Muitas imagens de sereia contêm lua. E a lua é o que? É inconsciente. A lua é as nossas emoções. A lua acaba, às vezes, trazendo pra gente uma sensação de dificuldade que a gente precisa passar, uma dificuldade emocional. Então, olha só que interessante isso. Então, sendo assim, muita gente fala que a sereia, ela bagunça o emocional, ela não sei o quê, mas às vezes pode ser porque tem uma lua na sereia, entendeu? A sereia tá ali com uma lua perto dela. A sereia já traz essa sensação de magnetismo, de mistério, né, de coisas desse gênero. E aí, como a lua... Então, toda vez que depois de eu perceber isso, eu fui usar a sereia, eu tentava usar imagens de uma sereia com o sol, entendeu? Que tivesse um sol, porque o sol, ele é alegria, ele é expansão, né? Ele é essa coisa de vitalidade, de fazer, não ficar tanto no inconsciente. Então, sendo assim, prestem atenção nesses pontos, tá bom? Autoconhecimento, o que é sombra para você, os seus próprios comportamentos e as imagens também que estão aí nesse arquétipo, porque simplesmente a gente precisa prestar atenção nisso de uma forma inconsciente mesmo. Como eu falei, às vezes você nem tá com a intenção daquilo, mas você já tá olhando pra sereia ali, já tá olhando pra aquela imagem, e aí simplesmente vai um combo de tudo. E assim, eu amo dessa forma que eu faço, porque simplesmente flui muito. E é muito bom, porque eu cresço enquanto eu estou com aquele arquétipo. Eu nunca vou olhar e vou ficar igual, entendeu? Por quê? Porque eu simplesmente me observo, eu simplesmente presto muita atenção nos comportamentos. Como eu disse, arquétipos são comportamentos. Então, enquanto eu tô observando aquilo dali, eu tô prestando atenção, eu tô olhando o meu comportamento, eu tô me avaliando naquilo dali, eu consigo utilizar qualquer arquétipo sem ter o lado sombra, entendeu? Sem ficar ligando muito pra isso. Se um dia eu cair na sombra, beleza, percebeu o que era, não vou mais cometer esse erro e vai ficar tudo bem. Então, simplesmente, são esses os meus conselhos sobre lado sombra dos arquétipos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários se foi útil, qual que é a sua experiência com a sombra, como que você faz para não ter o lado sombra também, né? Como eu disse, tudo tem dualidades. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Me siga nas redes sociais também, se você quiser uma consulta de tarô, o meu Instagram vai estar aqui embaixo. Você pode agendar pela DM, lá tem o catálogo, tudo certinho, feedback. Então, fique à vontade, tá bom? Todos os links importantes vão estar aqui no box de inscrição, como eles sempre ficam. E é isso, gente. Tchauzinho, vou ficando por aqui.